Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos Boa noite. à nossa Masterclass de hoje com o apóstolo Ari Caetano, mais conhecido como meu pai. Boa noite. Estou admitindo aqui a turma está chegando. Como de costume, vamos dar uma tolerânciazinha aqui. Espero que todos tenham aproveitado aí o dia de folga, o feriado, para aqueles que puderam desfrutar do feriado. Hoje, lembrando que essa Masterclass ela é aberta, então a gente tem participantes aqui dessa live com o apóstolo Ari Caetano que não necessariamente são alunos da nossa turma, do Instituto EIA, mas queremos dar as boas-vindas a todos. Hoje é dia do trabalho e nós estamos aqui trabalhando. Eu vou para gravar. Muito bem. A música da Babilônia, mais uma vez aqui, né? Lembrando que aqueles que são alunos do Instituto EIA podem assistir essa aula depois. Boa noite, pastor Edmar. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Temos muitos convidados ilustres aí nessa noite. O pessoal tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem aí, Thiago? Boa noite para todo mundo que está conectando aí com a gente. Quero reforçar aqui mais uma vez o lembrete de que essa aula ela vai ser aberta, tá? Então, mesmo aqueles que não são alunos da turma de adoração em arte do Instituto EIA podem participar dessa Masterclass de hoje com o apóstolo Ari Caetano. E se você quiser convidar alguém da sua igreja, alguém que você queira enviar, tá? Para que ele possa assistir, basta pegar o link aí. Esse é o link que hoje a gente vai estar permitindo que essa aula seja aberta, tá bom? Lembrando que ela fica gravada para assistir depois somente para os alunos. Glória a Deus. Aleluia. Terão acesso à aula gravada. Para os demais que não são alunos, só mesmo quem assistiu hoje ao vivo durante a aula. Não sei se o pessoal tá me ouvindo aí. Estão me ouvindo bem? No chat, o nome, né? Lista de presença. Tô falando pelo iPad. Você que não é aluno, não precisa se preocupar em colocar o seu nome aqui na lista de presença, tá? Isso é Não sei se o pessoal tá me rotina que a gente ouvindo. tem aqui para poder registrar a presença dos alunos. Ok, pessoal? Não sei se estão me Mais uma vez, ouvindo. se você quiser convidar alguém para assistir essa Masterclass hoje, você está liberado para enviar o link e convidar quem você quiser, tá bom? Da sua igreja, algum amigo aí que você tem, amigo, amiga, familiar, fique à vontade. Essa aula hoje vai ser aberta. Tá me ouvindo aí? Som? Opa! Sim, pai, estamos ouvindo. Um pouquinho baixo, mas estamos ouvindo. Tá, porque o meu iPad tá com o volume todo aqui. Não, o seu volume aí vai mudar o que você escuta, mas para a gente te ouvir, provavelmente é a sua distância pro aparelho. Mas a gente está te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá bom, então tá. Tô pronto aí. Tá. Eu estou admitindo aqui o pessoal conforme está entrando. Para a gente ganhar tempo, já vou passar a palavra para o meu pai. Pai, a gente tá só te ouvindo, a gente não está te vendo. Se você quiser abrir a sua câmera aí, não sei se está com o iPad ou o computador, é o símbolozinho da câmera, se você quiser. Tô com o iPad. Abrir.
Como é que faz? Então, pessoal, eu já estou gravando a aula, tá? Lembrando que quem aluno consegue assistir depois. Eu vou para a gente, já são 9h05, nós passamos aí o tempo da tolerância que a gente dá, pessoal que vai conectando. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o apóstolo de Caetano Nascimento. Eu creio que todos conhecem, mas ele é o líder do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. E hoje ele que vai estar ministrando essa aula para todos nós aqui. Lembrando que no final a gente sempre deixa um tempinho para perguntas. Então, se você tiver uma pergunta ao longo da aula, alguma pergunta que você queira fazer, você pode escrever no chat a sua pergunta, mesmo ao longo durante a aula. No final eu faço as perguntas para ele, ou no final também você pode abrir sua câmera, seu microfone e fazer a pergunta pessoalmente, tá bom? Então, passo a palavra aí para você, pai. Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu estou aqui com óculos duplo aqui, porque estou ainda no tratamento aqui dos meus olhos, aí para mim fica mais confortável aqui ter uma lente que ajuda a filtrar aqui a luz, né? Tem uma luz aqui para melhorar mais a imagem, ficar mais nítida, mas espero que vocês entendam. Quero, nessa introdução, dizer para vocês que o Ministério da Comunidade Evangélica Cristã completou agora em abril, mês passado, dia 12, 42 anos. É tempo, hein? 42 anos, que bênção. Glória a Deus por isso. E lembrar também que a maioria das nossas composições, das músicas geradas no Ministério, foram o resultado de muita conexão com o céu, muita conexão com Deus. E geralmente o Espírito Santo dava a letra e a música. Então, essa é a herança que o Senhor nos deu, né? Que o Senhor nos confiou. De modo que é uma alegria muito grande a gente poder falar sobre, não somente a música da Babilônia, é a segunda vez que a gente compartilha sobre isso, mas queria também me colocar à disposição para falar sobre a música da eternidade, uma música do céu, né? Que é uma outra vertente muito importante. Quero também, uma vez que a gente tem aí muita gente importante, gente que estuda música, né? Que conhece música a fundo, são pessoas assim poderosíssimas na questão, na área musical da Igreja Evangélica do Brasil. Eu não tenho nenhuma formação na área musical, não sou compositor, não sou cantor, não estudei música, né? E não toco nenhum instrumento. Quando eu canto, libero um cântico, é o Espírito Santo que me dá e é para devolver para Ele, para o Senhor Jesus. Então essa é uma outra coisa muito importante que eu queria compartilhar com você. A última música mais recente, Fazer em Memória de Mim, que já tem várias visualizações aí no YouTube, né? É uma canção que nos foi dada numa celebração de ceia e tocou muito o coração dos membros da igreja e foi muito lindo. E meu filho Tiago acabou fazendo aí a produção com várias outras pessoas. Enfim, a música está aí para quem quiser assistir. Muito bem. Outra coisa importante que eu queria dizer para você é que eu sempre gerenciei, durante um longo tempo eu gerenciei a Sony Music, no setor gráfico, então eu estou assim inteirado de muitas situações e muitas informações na questão da música que tem a ver com essa associação de Babilônia, música da Babilônia com, diria, a música do sistema hoje, né? Quais são os objetivos da música do sistema? Onde surgiu essa música do sistema? É uma história muito longa, mas a gente vai começar aqui pela história da Babilônia. Como você sabe, nós sabemos, todos nós estudamos muito a palavra, né? E vamos percebendo aí que a Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor, grande Nabucodonosor, não é verdade? É uma nação muito poderosa na época, uma nação muito poderosa.
Seria como os Estados Unidos hoje, uma nação muito poderosa, né? E o rei da Babilônia certamente queria introduzir em todas as nações a sua religião, né, que era uma religião pagã, uma religião idólatra, e ele não mediu nenhum esforço para que isso fosse divulgado e espalhado pelo mundo inteiro na época, né? Na verdade, a sociedade da época, pelo que eu estudei, eles queriam muito copiar o que acontecia na Babilônia, inclusive a música, né? E para você ter uma ideia do que isso significa, né, dessa música que tem a ver com a propagação dos ídolos, para que a gente tenha uma noção do que isso significa, em Salmos 115, versículo 4 até o versículo 8, tem uma passagem bíblica muito interessante que certamente vai nos ajudar nessa introdução para a gente compreender um pouco mais quais as consequências para a humanidade desse poder que há na música da Babilônia. Veja o que diz aqui: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Então, essa expressão aqui, final, é muito forte, porque tem a ver com a pessoa que adore a imagem se torne como é a imagem, ou seja, a pessoa acaba se tornando insensível, a meu ver, às coisas de Deus. Por quê? Porque ela, através de uma música, que eu chamo música da Babilônia, né, ela fixou o seu olhar, a sua fé, a sua esperança, a sua adoração naquela imagem de escultura, que segundo a Bíblia traz essa descrição aqui do Salmo 115, versículo 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, o rei queria chamar a atenção do mundo, né? E essa imagem de ouro, inclusive, que o rei Nabucodonosor mandou construir, tinha o objetivo de realmente impactar o mundo, né? Era uma coisa assim, uma sumidade, era uma coisa espetacular, era uma coisa tremenda, era uma coisa que precisava tocar a humanidade, né? E a gente percebe aí que tem a ver com a idolatria sem limite que reinava na Babilônia, do rei Nabucodonosor. E a descrição que eu encontrei é que essa imagem tinha 66 côvados e aproximadamente uns 40 metros de altura e quase 4 metros de largura. Então, você tem uma noção aí da importância dessa imagem. O rei estava muito interessado em que houvesse uma grande festa, né? Diria um festival, né, de música, e a hora que essa música da Babilônia fosse ministrada, povos, nações, línguas teriam que adorar a imagem. Essa era a ordem do rei. Paralelo a isso, a gente percebe que o povo da Babilônia ia aos nossos irmãos judeus, né, e faziam suas declarações, porque talvez eles tivessem ouvido os hebreus. Os hebreus são muito alegres nas suas festas de louvor, de adoração. É muito lindo. Eu vi uma festa em Israel dos judeus, eles são super alegres. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar, mas é muito lindo. Então, é possível que os babilônicos, vendo aquela alegria toda, aquela
aquela coisa bonita, talvez eles tivessem a notícia do que acontecia em Israel antes dessa grande escravidão que foi imposta a eles, né? Então tem lá um outro destaque interessante que eu quero compartilhar com você, que está em Salmos 137, de 1 a versículo 6, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião era a terra deles, né? E pediam a eles canções, eles diziam: como é que nós vamos cantar cânticos ao Senhor em terra estranha? Diz ainda lá: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Colocação muito interessante, né? Eles já percebiam, os babilônicos, que havia um nível de canção, de música diferente, que talvez não se alinhassem com as canções que eles entoavam aquela grande imagem de escultura. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, aqui nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais, né, para distinguir o que seria cantar essa música da eternidade, cantar essa música da Babilônia, o que seria essa terra estranha, que terra estranha é essa, né? Terra de escravidão, terra de domínio, terra de opressão, né? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, pegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Então a gente já vai percebendo aqui algo muito interessante que tem a ver com o nível de adoração que os hebreus cantavam e essa questão que o nosso foco hoje, que é a música da Babilônia, o rei, né, e a estátua de ouro que foi construída. O rei fez uma estátua de ouro e obriga a todos os moradores da Babilônia que se ajoelhassem e adorassem a sua obra-prima mais fantástica. Interessante. Ainda que o rei Nabucodonosor tenha comprovado o poder de Deus, o único verdadeiro na solução do problema e do sonho que havia tido recentemente, e ainda assim decidiu manter a sua idolatria. Dessa forma, mandou fazer uma grande estátua de ouro. E o arauto apregoava. O arauto é aquela pessoa que tinha a responsabilidade de sair informando alguma notícia nova, alguma ordem do rei, né, para que o povo se reunisse em tal lugar. Então, o arauto é aquela pessoa que anuncia, né, que declara, que proclama, né? Então, aqui surge a figura do arauto. Mas você pode perguntar: apóstolo, o que era o arauto? O arauto era o oficial nas monarquias da Idade Média que fazia as proclamações solenes. Então, essa proclamação de adoração, né, impulsionado por uma música, né, direcionava para a imagem, adorar a imagem. Você sabe que é uma abominação diante de Deus adorar imagem de escultura. Então, o arauto tinha essa incumbência e ele ainda tinha incumbência de conferir títulos à nobreza, transmitir mensagens e ainda anunciar guerras e também proclamar a paz. Essa era a incumbência do arauto, né? Pois bem, o arauto do rei entra em cena na história e diz a palavra de Deus que ele apregoava em alta voz, de maneira que todas as pessoas, até certa distância, ouvissem o que ele dizia. Então, o que ele dizia? Aí nós vamos já nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão que a gente classificou de a música da Babilônia, que é a música do sistema, né? Todos nós sabemos que se você tem o Espírito Santo, você tem Deus dentro de você.
Na minha opinião, não há necessidade de copiar nada, absolutamente nada do sistema, porque nós temos essa pessoa maravilhosa, essa pessoa criativa, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade que está em nós e que pode nos revelar os mistérios da adoração que existe no céu. Entretanto, a música da Babilônia quer impor um sistema, quer impor um ritmo, quer impor uma religião, que é a idolatria. Veja o que está acontecendo aqui. Ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, que som era esse? Do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, aqui nós encontramos a essência, a meu ver, da música do sistema, da música da Babilônia, da música que impõe uma religião, da música que incentiva, motiva a pessoa a olhar para uma imagem, né, um Deus de pau, de pedra, de gesso, de madeira, de ouro, e a pessoa crê que aquela imagem vai resolver o seu problema, quando na verdade não vai. E esse é o poder que existe na música do sistema, inclusive lá no livro do Apocalipse nós vamos encontrar registrado que essa música é recheada de feitiçaria e que o Senhor vai julgar, sim, Ele vai julgar a música da Babilônia. Essa música pode ser uma música que tem uma harmonia bonita, que tem uma letra bonita, entretanto é uma música gerada na alma. Na maioria dos casos é uma canção nociva que conduz a pessoa à idolatria. Basta ver as letras das músicas de hoje, né? Geralmente as pessoas que fazem essas composições não são convertidas, não são servos de Deus, não têm uma experiência viva com o Espírito Santo, Deus eterno, e nem tampouco cultivam a presença de Deus. Então, pode ter um arranjo bonito, as grandes orquestras, né? Bach, Beethoven e tantos outros, pessoas poderosas, né? Que são famosíssimas na área da música. A minha pergunta é, será que experimentaram essa música da eternidade? E sabe, no início da minha vida cristã, que foi, assim, para mim, o pontapé, que me despertou pesquisar a Bíblia, que eu fui convidado pelo meu pastor na época. Eu era recém-convertido, eu estava membro da Igreja Presbiteriana do Irajá, aqui próximo de nós, e o meu pastor me convidou que eu pregasse no domingo de Páscoa. Foi uma experiência muito forte, muito linda, não dá tempo para contar toda essa experiência, mas eu e uma irmã do coral, né, porque ela chegou a se levantar para ver se tinha alguém no teclado, não tinha ninguém no teclado. Eu vi uma música do céu, e aquela música abriu o meu entendimento, né, sobre o que é essa música da eternidade e o conflito que essa música pode trazer com a música da Babilônia. Ali, os meus olhos espirituais começaram a se abrir, o Espírito Santo colocou um colírio, e hoje eu tenho uma sensibilidade dentro de mim para saber se aquela música realmente veio do Espírito. Eu sinto quando a música veio do céu. Eu sinto no meu espírito quando ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. E é uma experiência muito linda. Então, uma experiência de mais de 40 anos atrás, que me traz recordação positiva até hoje. Mas voltando aqui, né? Pode ser que tenha uma letra bonita, a melodia seja linda, porém a música da Babilônia, que eu chamo música da Babilônia, ela foi gerada na alma, né? Em pessoas que vivem na prática do pecado, que não foram salvas, que não foram transformadas, que não tiveram um encontro genuíno com Deus. Entretanto, nós, eu e você, nós temos essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo.
É tudo que eu preciso. É tudo que nós precisamos para compor a música que eu chamo a música da eternidade. A música que vai atrair milhares e milhares de pessoas. A música que vai tocar o coração da pessoa e, ao invés de levá-la a adorar uma imagem de escultura, essa música vai levar a pessoa a adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, que é o Senhor Jesus. E aqui nós já vamos entrando na música associada à idolatria. A música associada à idolatria, a música da Babilônia associada à idolatria, tem um propósito definido de difundir aquela religião a todas as nações, e que pela composição e pela imposição, do rei Nabucodonosor, deveriam adorar e louvar diante daquela grande imagem de ouro. Então essa era a ordem, né? Entretanto, nós vemos aí algo muito interessante acontecendo, que é aquelas 3 pessoinhas maravilhosas que o rei colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eu chamo de levitas profetas. Eu chamo esses 3 amigos de Daniel, os levitas profetas, aqueles que criaram raízes na sua igreja local, aqueles que têm compromisso, aqueles que têm aliança, aqueles que disseram não ao sistema da Babilônia. Oh, glória! Aleluia! Aqueles que disseram não ao sistema da Babilônia. E o que aconteceu com esses 3 irmãos que disseram não ao sistema da Babilônia? Pagaram um preço alto, um preço altíssimo. Entretanto, Deus não permitiu que o fogo queimasse a vida deles. Muito pelo contrário. Aparece ali um 4º homem junto com eles, e segundo a descrição bíblica, esse homem tem como um aspecto o rosto de Deus. Sem dúvida, era o Senhor Jesus, lhes mostrando aquilo que há de mais lindo na eternidade, aquilo que há de mais lindo no céu, aquilo que há de mais lindo que o apóstolo Paulo presenciou ao chegar até o 3º céu. Ele diz: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, viu coisas tremendas que é ilícito ao homem dizer. Na verdade, o Saulo, chamado apóstolo Paulo, viu o genuíno louvor, ouviu a genuína adoração, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que disseram não ao sistema do mundo e viram e presenciaram talvez a mais linda adoração que o mundo vai presenciar também. Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram na eternidade, entraram no mundo sobrenatural, e eu tenho certeza que eles ouviram a música da eternidade. Então, todo aquele que diz não às oferendas e às propostas da Babilônia, que diz não à música do sistema, que tem disposição de pagar o preço, esses vão experimentar coisas tremendas, coisas gloriosas, que foi o que nós experimentamos demais no início do nosso ministério. Então, só para dar uma pincelada aqui, voltando ainda para a música da Babilônia, né? Era, portanto, mais uma vez, uma obra majestosa, deveria ser vista à distância, muitos lugares distantes de onde ela estava, de onde ela foi erguida, e a Bíblia diz que era um campo chamado de Dura, na província de Babilônia. De certo, seria a obra-prima do rei Nabucodonosor, ou seja, sua rendição aos deuses que ele acreditava existir e teimava em fazer os povos, nações e línguas se encurvarem
diante dessa imagem. Essa é nosso pano de fundo, né? A construção da grande imagem, o contraste com Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? E nós vamos agora entrando nessa parte onde a morte pelo fogo não atingiu aqueles que desobedeceram à música da Babilônia. Porque nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que Deus transforma seus ministros em labareda de fogo. Então nós temos esse fogo dentro de nós. Por essa razão, esses nossos 3 irmãos, ao dizerem não à música da Babilônia, não foram tocados pelo fogo, porque o fogo já estava dentro deles. Eles realmente acreditavam que Deus poderia, se quisesse, livrá-los, e eles declararam: se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, que Ele nos livre, mas nós não vamos adorar a imagem de ouro que o rei construiu, não vamos nos encurvar. Quando essa música da Babilônia for ministrada, nós não aceitamos isso. Eu creio que nesse tempo do fim, o Senhor está levantando uma legião, um exército, um grande exército de levitas profetas que vão dizer não ao sistema, que vão dizer não às propostas da Babilônia, que vão dizer não à música do sistema, que vão dizer sim ao Senhor e vão buscá-lo e vão entrar até o terceiro céu e vão trazer a música da eternidade para essa terra, porque o que a humanidade precisa é ouvir essa música linda da eternidade, que cura, que restaura, que sara a alma ferida, que cura a enfermidade. Eu creio nesse tipo de música. Eu lembro, uma ocasião na estrada Padre José, que a pastora Fernanda Bruno, na época, apenas uma ministrante de louvor, começou a ministrar, a cantar. Uma pessoa jogou a muleta para o alto, saiu correndo pelo meio da igreja. Eu creio nessa música da eternidade que vai fazer o aleijado andar, o cego voltar a ver, o morto ressuscitar, porque é uma música produzida no céu. Essa é a diferença da música da Babilônia para a música da eternidade. Então, nós vamos prosseguir aqui com a nossa palestra, né? E, portanto, escrito aí no Velho Testamento, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia construído. Então, para você ter uma ideia do poder da música da Babilônia. E só um entre aspas aqui, né? Eu lembro que eu trabalhava na Sony, na época que foi lançado um LP de um cantor muito famoso, não sei nem se pode dizer o nome dele aqui, eu vou dizer, do Roberto Carlos. Já vendeu 3 milhões de álbuns, já pensou? E ali naquele álbum tinha uma música chamada Amada Amante, que incitava os homens a terem mais de uma mulher, 2, 3, 4. A música da Babilônia. Quais os perigos da música da Babilônia hoje? Será que cabe a nós, que temos o Espírito de Deus, copiar a harmonia, copiar a letra, copiar a música da Babilônia? Será que nós não temos o Espírito Santo que pode nos levar até o terceiro céu, como disse, e ouvirmos a música da eternidade e trazermos a música da eternidade para a terra, para que haja cura e libertação dos povos, nações e línguas? E por que nossos irmãos não foram consumidos pelo fogo? Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? O Senhor está conosco. Veja o que diz em Isaías 33, 14 a 17.
Os pecadores em Sião se assombram. O temor do Senhor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Uma pergunta, né? E o próprio profeta Isaías responde: o que anda em justiça, o que fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Quem é que habita nas alturas? Esse habitará nas fortalezas das rochas. Serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, os seus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que se estende até longe. Certamente, Jesus era o quarto homem da fornalha. Jesus estava lá para guardar aqueles que disseram não à Babilônia. Se você está dizendo não à Babilônia, Jesus está aí do seu lado para te guardar. E Ele tem algo precioso para ministrar o seu coração, a sua alma e o seu espírito. Ele estava lá para guardar aqueles que os considera como os levitas profetas. Os levitas profetas são aprovados pelo Senhor. Eles vivem sua vida como servos. Eles têm uma experiência sobrenatural. Eles são capazes de ouvir o coral de milhares e milhares de anjos entoando a canção celestial, louvando ao Senhor da criação. Eles com certeza ouviram a música celestial, a qual nós temos chamado de a música da eternidade. Agora, quais os efeitos, se aprofundando um pouquinho mais, da música da Babilônia? Insensibilidade às coisas de Deus. Apóstolo, por que a música da Babilônia nos torna insensíveis às coisas de Deus? Porque, segundo o Apocalipse, ela é carregada de feitiçaria e outras coisas. Ela é impregnada de intelectualidade humana. A tendência é a pessoa idolatrar os compositores, cantores, músicos preferidos, intérpretes. A adoração da imagem tinha essa proposta, de levar uma geração inteira a adorar um Deus de pau, de pedra, de gesso e de madeira. E aí cabe uma pergunta: onde se encontram esses verdadeiros levitas profetas, que vão trazer a música da eternidade? E olha, que coisa interessante que o Senhor me mostrou. Lembra quando Moisés chegou diante de Faraó, que a serpente de Moisés, né, o cajado se transformou numa serpente? Lembra dessa passagem bíblica? É certo que você lembra, né? E o rei do Egito disse: olha, isso aí é fácil, os magos daqui também fazem isso. É verdade. Os magos do reino do Egito vieram e fizeram a mesma coisa. Só que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos feiticeiros. A música da eternidade será derramada com tamanho poder, tamanha glória, que ela vai engolir a música do sistema. Ela vai engolir a música da Babilônia, e já está acontecendo isso. Há homens e mulheres de Deus hoje que pagam um preço de jejum, de oração, de busca, de intercessão. Eles estão indo até o terceiro céu, eles estão trazendo a música do céu. E a música do céu já começa a engolir a música da Babilônia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Amém. Eu sei que essa palavra está tocando o seu coração. Amém, Senhor. Apóstolo, segundo as Escrituras, o que é que Deus prometeu que vai fazer com essa música da Babilônia? Então eu quero te levar até o Apocalipse,
capítulo 17, versículo 5. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Veja o que diz lá. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério. Babilônia. Opa, Babilônia. Babilônia está enquadrada no Apocalipse. Babilônia, a cidade espiritual do rei Nabucodonosor, que tinha a ver com o ninho satânico. Ali era um ninho satânico. Babilônia se vence com jejum e oração, busca, consagração pessoal, vida reta, consagração total. Levitas, profetas. Então está lá, Babilônia, a grande mãe das meretrizes. Olha o que diz aí. A grande mãe das abominações da terra. Então, está escrito? Sim, está escrito. Há também o anúncio da queda de Babilônia. É certo que vai acontecer no Apocalipse, mas o Senhor está esperando levantar essa geração de levitas profetas que pode antecipar essa queda fenomenal da Babilônia hoje. E pode ser através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Veja o que diz lá. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas, olha o que diz aqui, irmão, olha o que diz, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que é que caiu? A Babilônia. Caiu a grande Babilônia. O Senhor te chama nessa noite como um forte candidato a ser esse levita profeta, que vai dizer não ao sistema da Babilônia, que talvez tenha te oferecido muito dinheiro para você compor músicas que geram dinheiro e muito dinheiro, e que esse dinheiro, infelizmente, não vem para a obra de Deus, não vem para a obra missionária, não vem para a casa de Deus, vai para uma pessoa especial. O que Deus está dando à igreja como um corpo, e a igreja como um corpo está se movimentando na face da terra. Por isso que eu disse que o Senhor está levantando os verdadeiros levitas profetas que têm raízes na sua igreja local, que têm compromisso na sua igreja local, que estão enraizados na sua igreja local, que sabe que aquele dom, que aquela graça especial que Deus deu é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Não para por aí. Você viu que aqui no Apocalipse, sobre a música da Babilônia, o que diz o Senhor, o que João viu, caiu a grande Babilônia. Vamos andar um pouquinho? Olha o que diz aqui. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo suas obras. O cálice que ela misturou de bebidas, misturai, dobrado para ela. Agora veja isso aqui. Então, um anjo forte levantou uma pedra. Sabe quem é essa pedra? Oh, essa pedra é Cristo! Lembra quando Jesus reuniu lá os apóstolos na celebração da ceia, e diz que o Senhor cantou um hino. Como eu gostaria de receber esse hino. Senhor, qual o hino que o Senhor cantou? Pai querido, qual o hino que o Senhor cantou junto com os apóstolos naquela última celebração da ceia?
Diz que quando Jesus voltar, ele vai servir a ceia para cada um de nós. E quem sabe ele vai cantar essa mesma canção que ele cantou aqui na terra. Oh, glória! Hein? Olha o que diz aqui, meu irmão. Então um anjo forte levantou a pedra. Cristo, a pedra é Cristo. Como grande pedra de moinho, arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia. A grande cidade nunca mais será achada. Agora veja o que diz aqui no versículo a seguir: e a voz de arpistas, e a voz de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem a voz de noivo, nem a voz da noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua, o que está escrito aí? Feitiçaria. A música da Babilônia é impregnada de feitiçaria, e essa feitiçaria tem seduzido as nações, mas eu creio, eu quero declarar e profetizar, e você pega, se você crê, que a sua vida será usada para gerar essa canção, que vai aniquilar, que vai subjugar, que vai destituir a música da Babilônia, que vem impregnada de feitiçaria, e nós vamos entronizar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, em povos, nações e línguas, para que todos adorem o único Rei, o único Senhor, pois existe um só Deus e um só Senhor. Só existe um Deus, e o seu nome é Senhor. Hein? Apóstolo, onde está escrito esse texto? Apocalipse, capítulo 18, versículo 21, versículo 22, versículo 23, versículo 24. As nações foram seduzidas por tuas feitiçarias. As nações foram seduzidas por tuas feitiçarias. Comércio da música, as nações foram seduzidas por tua feitiçaria. A feitiçaria vem de Lúcifer. A feitiçaria vem do reino das trevas. Porém, a promessa de Deus é que ele restauraria o tabernáculo caído de Davi. Chegou o tempo dessa restauração do tabernáculo caído de Davi. O Senhor está, mais uma vez, quero lhe dizer, levantando esses levitas profetas, conhecedores dos mistérios de Deus. Não são apenas pessoas que conhecem a arte da música, que conhecem as notas, que tocam na alma, que tocam no espírito, que tocam no coração, que tocam nas emoções. Mas alguém que, como um verdadeiro levita profeta, como alguém que tem intimidade com Deus, é capaz de ouvir a música do céu e trazer a música para a terra. Hein? Não é lindo isso? Deixa eu te contar uma experiência. Lembra quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho? Certamente que lembras. Foi glorioso. Foi uma experiência sobrenatural. Deus estava ali, de uma forma estupenda, de uma forma gloriosa. Quando Moisés chegou do lado de lá, junto com seu povo, seu coração estava tão cheio de júbilo, que Moisés começa a cantar. O que Moisés estava cantando? Grava isso aqui, grava isso, pega essa aí, pega essa. O que Moisés estava cantando? Moisés estava cantando a história deles. Moisés estava cantando os milagres de Deus. Moisés estava cantando as maravilhas de Deus. Não tem erro nenhum você cantar a música da Lagoinha, a música da comunidade,
Mas qual é a história que a sua igreja local está vivendo? Moisés estava cantando, fazendo uma comparação, a história da igreja local que ele estava vivendo. Na verdade, era a história do povo judeu. Eu estou fazendo um paralelo com a igreja, para te dizer que é importante você compor músicas que tenham a ver com a história que vocês estão vivendo. Moisés então começa a cantar a história que eles estão vivendo. E essa música que vai impulsionar o povo a seguir adiante até chegarem na terra prometida. Quando Miriam percebe que Moisés está num cântico profético, Miriam pega o seu pandeiro e debaixo daquela unção, como eu gostaria de estar ali, debaixo daquela unção, quase 500 mil mulheres se uniram com Moisés e começaram a glorificar, glorificar, exaltar. E quando você vai ler o Apocalipse, João viu o cântico de Moisés sendo celebrado na eternidade. O mesmo cântico de Moisés que ele celebrou lá, depois de passarem pelo Mar Vermelho, era o cântico que estava no céu. O cântico que tinha a ver com a história deles. Qual é o cântico que tem a ver com a sua história? Qual é o cântico que tem a ver com a nossa história, o ministério da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha? Qual a música que tem a ver com a nossa história hoje? Ontem nós tocamos aquela música Mais Pura Unção. E eu falei que o Senhor deu essa música ao meu filho Tiago, ele devia ter uns, não sei, talvez 13, 14 anos, interpretada pela Aline Barros, a Mais Pura Unção. Deus deu para ele a letra e a música na íntegra. Nós estávamos numa viagem, quando nós chegamos, que ele mostrou a música, nós nos derramamos em lágrimas. Foi um ambiente profético. Onde estão essas canções que vão derrotar para sempre a música da Babilônia, impregnada de feitiçaria? Onde estão os levitas profetas de hoje? Acho que você se ligou. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés começou a profetizar uma canção linda que tinha a ver com a história deles. Há uma canção que tem a ver com a história da sua igreja local, e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a se preocupar com isso, e você ainda vai me ligar para dizer: olha, apóstolo, eu entendi a mensagem e Deus me deu uma canção que tem a ver com a nossa história, e essa canção está impulsionando a igreja para frente. Nações foram seduzidas por tua feitiçaria. Apocalipse 18, versículo 21 a versículo 24. Os levitas profetas que disseram não ao sistema babilônico preferiram a morte do que adorar aquela imagem. Preferiram a morte ao estar ligado a um sistema onde eles receberiam muito dinheiro de direito autoral, de venda de CD, de venda de música. Meu Deus, se eu ter cuidado do que eu vou dizer aqui agora. Esses levitas profetas que têm raízes na igreja local vão receber essa canção e vão mudar a história da nação brasileira e de nações. Anote isso que eu estou lhe dizendo. Os levitas profetas optaram pela morte, desobedeceram às leis e ordenanças do Deus da Babilônia. Deus achou neles compromisso, aliança, raízes profundas com seu Deus. Por essa razão nós cremos que o fogo não teve autoridade sobre a vida deles. Porque, mais uma vez, Deus faz dos seus ministros labareda de fogo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Levítico 19, versículo 4. Isso, irmãos, faz parte de um compêndio que eu escrevi, está lá no meu YouTube, uma forma mais intensa,
Irmãos, essa promessa de Isaías, a terra que estende até longe é a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém tem louvor e adoração permanentemente. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, Isaías 33, versículo 14 a versículo 17. Finalmente, eu quero deixar esse grande desafio para vocês. Essa época que eu lhes disse no início da introdução, de que 90% das nossas músicas foram doadas pelo Espírito Santo, depois da ministração da palavra, mas tem a ver também com a nossa vida de oração na época. Na época, nós chegávamos a orar até 8 horas por dia, clamando, batendo na porta do céu, batendo na porta do céu. Nós tivemos experiências muito fortes. A pessoa que passava na porta da igreja de moto, foi atingida por aquela música que vinha da eternidade, que assola a música da Babilônia. Ele largou a moto dele na calçada, na porta da igreja, e ele entrou na igreja falando que é isso, e naquela época a gente não precisava nem fazer apelo. No meio do louvor, no meio da adoração, as pessoas vinham à frente, no altar, se ajoelhando, entregando sua vida para Jesus. Avivamento. Avivamento na área de música. Avivamento no ministério de música. Avivamento numa igreja local. Aquela música consagração que tomou conta do mundo em quase 70 nações em 1997, 1998, que entrou na Rede Globo com audiência de mais de 170 milhões de pessoas. Quantas experiências poderosas. Quantos traficantes se converteram. Foi apenas uma gota. A música Consagração, interpretada por Aline Barros, composta por Anderson Matos e Marcelo de Matos, foi apenas uma gota. Deus quer derramar uma chuva serôdia sobre nós, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como disse, a música que vai sufocar de vez a música da Babilônia. A música do céu, que como diz o Apocalipse, Deus vai trazer juízo, a grande pedra que foi derrubada, jogada, contra a Babilônia, que destruiu a Babilônia, aquela que seduzia as nações. Porém, há um Deus que está à nossa espera, que está à sua espera, que está à nossa espera. Como eu disse, eu não sou compositor, não sou músico, não toco nenhum instrumento, mas quando Deus me dá a música, eu canto, eu adoro, eu louvo, porque eu tenho tanta intimidade com Deus, e eu preciso ter mais intimidade com Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus, mas eu queria tanto ir até o terceiro céu como Paulo teve. Você não? Imagina o que tem no terceiro céu. Que tipo de música tem no terceiro céu? Essa música precisa vir para a terra. Apóstolo, como é que essa música vem para a terra? No livro de Hebreus diz que Jesus quer cantar louvores no meio da congregação. Como é que Jesus canta louvores no meio da congregação? O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Não é preciso você ter uma lista de parada de sucesso, de músicas importantes. Não, não. O que é que Deus quer ouvir naquele domingo? Deus tem preferência. Quais as canções que Ele quer ouvir? Ele pode dar a canção e Ele pode receber. O Espírito Santo move a canção e nós devolvemos para o céu. É assim que funciona. E quando o Espírito Santo toma uma congregação, ela apenas canta. Não. Como diz lá a família de Jedutum, Asaf, eles profetizavam. A igreja pode cantar, adorar e profetizar as coisas do presente, as coisas do futuro, as coisas que haverão de ser. A música nos leva a profetizar,
Alguém disse, me chama um tangedor. Quando o tangedor chegou, que começou a tocar aquelas cordas, o profeta abriu-se uma fonte dentro dele e ele começou a profetizar, a profetizar, a profetizar. Qual foi a última vez em nossa igreja local que nós vimos assim uma reunião em que você profetiza, profetiza, profetiza? Finalmente eu quero te dizer. Alguém perguntou no céu, mas o Senhor Jesus não é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração? Certamente o Pai deve ter dito, sim, mas ele não está mais aqui. É verdade. Onde ele está? Ele está na terra. Que tal vocês irem na terra e louvá-lo? E aí, os pastores lá no campo, os pastores lá no campo presenciaram aquela milícia celestial. Por isso que a Bíblia diz, Deus habita no meio do louvor do seu povo. Aquela milícia celestial apareceu o quê? Adorando, 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 adorando a Jesus que estava ali numa manjedoura. Que assim seja a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Por hora, é só isso. Aguardamos aí uma próxima oportunidade para falar um pouco mais sobre a música da eternidade, que é outro desdobramento. Tá com você, Tiaguinho, meu filho. Então, pessoal, eu tenho certeza que todo mundo foi muito abençoado. A gente já está no horário limite da nossa aula, mas a Marina Castalete levantou a mão aqui. Só para confirmar, Marina, se tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Acho que não, né? Deve ser por acidente. Bom, pessoal, como eu falei, a gente tem convidados aqui, né, que não são alunos do Instituto EIA, a gente teve essa aula aberta. Nós temos essa turma de adoração em artes. Se você gostou desse conteúdo, gostou dessa aula,